Iniciamos declarando aberto a sessão e iniciados os julgamentos de todos os processos que constam das pautas desta tarde. Julgamento este que se inicia com a divulgação de todos os dispositivos e respectivas emendas, os quais os advogados e advogadas têm acesso através do computador que está ali ao lado da tribuna, normalmente também através do computador que está na sala da OAB, só que neste momento ele está desligado, assim que for ligado, que comparecer um advogado com a senha para ligar, avisaremos a todos. Também através do QR Code que está na porta desta sala de sessões, botando no celular, o usuário será direcionado para o documento no qual constam todos os dispositivos e respectivas emendas e todos os processos cujos julgamentos já se iniciaram neste momento. E os que participam de forma telepresencial têm acesso também através do link que é fornecido pela administradora, através do chat da sessão. E assim que, tendo conhecimento do dispositivo e ementa, os advogados que não tiverem interesse em sustentar, é só pedir o registro da presença, que será consignado, que já acompanharam o julgamento, uma vez que o julgamento já está iniciado de todos os processos. E também, neste momento, damos as boas-vindas, alegria imensa em ter conosco o desembargador Carlos Henrique de Oliveira Mendonça, que nos alegra imensamente com a sua presença, sentimos muito a sua falta. Muito obrigado. Iniciamos com a pauta de retorno de vistas regimentais. Então, dos que constam da pauta, não terão julgamento concluído hoje, os de número 1, 2 e 7 da pauta, uma vez que nesse está vinculado a desembargadora Rosmarie, que não está presente e nos quais ela ainda não consignou o seu voto. Os demais, ou não constam com a presença com a doutora Rosmarie como vinculada, ou ela já proferiu o seu voto, e então todos consideram-se julgados nos termos propostos pelo relator, de acordo com o voto que prevaleceu, após analisadas as divergências. Passamos, então, à pauta de... Hã? A doutora Débora vem acompanhando na primeira de 13 e 2. Tá, mas nós vamos, já passamos para o seguinte. Damos referência para o doutor Carlos, né? Isso. Então, agora damos início ao pregão dos processos das 13h02, com preferência para aqueles nos quais atua o desembargador Carlos Henrique. Sala 13 e 2. Sim. 2 anos de diferença. Pode pregoar, né? 982, 35 de 2022. Inscrita, doutora Silvia Malatesta das Neves. Doutora Silvia tem a palavra. Esse é o de qual pauta? Das 13h05, doutora. Ah, perfeito, desculpa. Eu tinha Por entendido conta do 13 e 2, desembargador. peraí. 13 e 5 é outra coisa. Pode ir, foi o dispositivo? Foi disponibilizado já o dispositivo e a meu emenda ali, mas se a doutora não leu ainda, eu leio para a doutora sem problema nenhum, doutora, tá? Agradeço, Então, excelência. aqui a relatora desembargadora Cláudia, ela está admitindo os recursos ordinários das partes, está negando o provimento a ambos. Certo. Excelentíssimo senhor presidente, demais ilustres desembargadores integrantes dessa egrégia turma, servidores, colegas advogados presentes, ilustres representantes do Ministério Público. A parte autora entende a proposta de voto, no entanto, requer que seja reconsiderada no que se refere ao pedido formulado no recurso ordinário obreiro de pensionamento material, tendo em vista o acidente de trabalho e o percentual que foi arbitrado na sentença. O autor interpôs recurso ordinário porque a sentença, não obstante tenha reconhecido a responsabilidade da ré pelas sequelas permanentes decorrentes do acidente de trabalho típico, limitou a condenação à pensão vitalícia no percentual de 7,5% do salário da função para a qual o autor foi inabilitado, ao fundamento de que houve reconhecimento da concausa em grau 2.
Nesse caso, excelências, nós sustentamos que houve a realização de perícia médica nos autos, que constatou o nexo concausal entre as atividades e as sequelas permanentes em ombros desde o acidente de trabalho típico. Todos os elementos da responsabilidade civil estão postos aqui nesses autos e foram, de fato, de forma muito minuciosa, analisados na sentença. A controvérsia ela se mantém em relação ao percentual do pensionamento material estabelecido pelo ilustre magistrado de primeiro grau, porque nós sustentamos que esse entendimento contraria a informação essencial do laudo pericial. O perito admitiu a perda total e definitiva da capacidade do autor para a função de pedreiro em razão das sequelas do acidente. Afirmou-se no laudo que essas sequelas elas são impeditivas ao desempenho da função para a qual ele havia sido contratado, porque ensejam a limitação a qualquer atividade que exige esforço físico e levantamento de peso. O laudo pericial, portanto, permite concluir pela perda total e irreversível da capacidade laboral para a função de pedreiro. Esse fato está claro, assim como está claro que o dano indicado de 15% no laudo se refere à integridade total física e psíquica do autor, e não à função específica em discussão. Nesse sentido, o mero fato do autor ter retornado ao trabalho após o afastamento previdenciário não infirma a conclusão do laudo, vez que está consignado que esse retorno não foi às atividades que ele exercia antes do acidente de trabalho. Após o retorno, ele passou a realizar atividades mais leves, a separação de ferragens, em vista da incapacidade de retornar à função que anteriormente exercia. Sobretudo, a cronologia também permite que a gente verifique que a reclamada guardou tão somente o decurso do prazo da estabilidade legal para promover a ruptura contratual. Então, a discussão nos autos, ela se refere à incapacidade total e permanente do autor para o exercício da função para a qual ele foi contratado pela reclamada em virtude de acidente de trabalho típico. O fato dele poder se ativar em função diversa não afasta a constatação da incapacidade para a função de pedreiro, porque mesmo a reinserção no mercado de trabalho, ela esteve e sempre estará condicionada ao atendimento a essas restrições que foram amplamente estabelecidas a partir do laudo pericial. Nesse sentido, a parte autora defende que o pleito de reforma ele encontra amparo no artigo 950 do Código Civil e que estabelece expressamente que a diminuição, remete expressamente, melhor dizendo, ao termo diminuição da capacidade de trabalho, e indica também expressamente que o parâmetro indenizatório não é a extensão da lesão em relação à capacidade laboral considerada em sentido amplo, mas sim o ofício para o qual o trabalhador foi inabilitado, e que esse raciocínio não configura um enriquecimento ilícito do trabalhador nos termos da lei. Então, nesse sentido, entendemos que a sentença, ao estabelecer um percentual tão reduzido de pensão material, em virtude das sequelas que foram indicadas, ela, com todo respeito, ela não atende à finalidade da lei, que era justamente estabelecer uma sanção contra uma conduta ilícita do empregador que deixou de observar os deveres do contrato de trabalho. Nesse sentido, a parte autora requer que seja reconsiderado o voto proposto pela eminente desembargadora, com todo respeito, e é o que pugna nessa tribuna. Obrigada. Nós agradecemos, doutora. Eu aqui sou o revisor, o voto está de acordo com os precedentes da turma. O laudo aponta que a causa das lesões é o longo período nessas atividades, muitos anos, e questão degenerativa, e que o acidente apenas contribuiu para o agravamento das sequelas. Então, estou acompanhando integralmente. Desembargador Carlos Henrique, como vota? Igualmente. Então, decididos nos termos do voto da relatora. O próximo. 863/91 de 2022. Inscrita, doutora Lígia Watts. Doutora Lígia tem a palavra. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de saber se há apontamento de divergência. Não há apontamento de divergência. Então, esse é um processo no qual já tem entendimento dessa turma, então eu peço o acompanhamento da proposta de voto. Muito obrigada. Nós agradecemos, doutora. Então, decide-se conforme proposto. O próximo. 325/73 de 2023. Inscrito, doutor Tobias de Macedo. Doutor Tobias, ausente. Então, decide-se conforme proposto. O próximo.
283-61 de 2023, inscrita a doutora Bruna Gonçalves. Doutora Bruna tem a palavra. Inicialmente, manifesto meus cumprimentos a todos os desembargadores e demais presentes à figura do senhor presidente. Excelências, a minha insurgência aqui diz respeito unicamente ao tópico de parcelas variáveis, que foi objeto de recurso adesivo da reclamada. Nós notamos, enquanto empresa reclamada, que há dúvidas e controvérsias sobre esse tema que está se instaurando nos processos. Por isso, desse esclarecimento, inclusive aplicável especificamente a esse processo. Atualmente, a reclamada possui 3 modalidades de parcelas variáveis. A primeira delas é comissões, em que os empregados recebem a importância de 2,5% sobre os medicamentos vendidos, sobre a aplicação de injetáveis e sobre venda de brincos. Essas comissões, elas são devidamente integralizadas e estão consideradas como parcelas salariais, conforme se verifica pelos olherites. Há também, e aqui que sempre gera controvérsia, os prêmios. Em rúbrica, eles aparecem como prêmio produtividade ou produtividade. Antes, ele era efetuado sobre uma parcela e agora sobre a nova nomenclatura. Justamente para evitar essa confusão, a reclamada ela iniciou o pagamento há um tempo por meio de um olherite em apartado. Antes, como vinha sempre no mesmo olherite, poderia gerar ali uma confusão de se entender que aquela parcela não era efetivamente prêmio, mas para demonstrar que não existe a habitualidade, assim como para demonstrar a natureza pura de prêmio, a reclamada optou por efetuar o pagamento em olherites apartados, conforme o atingimento extraordinário. Ela leva em consideração algumas metas, como, por exemplo, a meta da loja, número de quantidade ali que tem de cadastros de clientes mensalmente, absenteísmo, balanço de loja que deve ser fechado corretamente, e somente quando essas metas são atingidas que há o pagamento da nomenclatura como produtividade. Além dela, há também as campanhas. As campanhas são feitas pelos próprios fornecedores que têm parceria com a reclamada, como, por exemplo, um vendedor de suplementos. Ele estabelece uma meta, se aquela loja atinge, os empregados eles recebem um valor adicional a título de campanha, que consta nos olherites apenas para fins tributários e fiscais, já que é uma parcela que está sendo repassada ao empregado. Nesse caso em específico, portanto, não há uma descaracterização da natureza de prêmio, porque ela não se confunde com as comissões e nem com as campanhas, assim como não existia uma habitualidade, mas sim que ela decorria justamente desse atingimento extraordinário dessas metas que eu trouxe aqui para vocês. Por essa razão, a reclamada pede a abertura de divergência para que seja revista a decisão nesse tocante. Agradeço desde já. Nós agradecemos, doutora. Eu sou o revisor e, na verdade, a questão não é esta posta pela doutora na tribuna. Na verdade, a questão aqui trata-se de alteração contratual lesiva, uma vez que até julho de 2018 era paga a verba uma nomenclatura, né, que, pelo que se depende dos autos, é a mesma verba, com as repercussões. Essa turma tem o entendimento realmente que a verba-prêmio, a partir da reforma trabalhista, a partir de novembro de 2017, realmente não integra. Mas, no caso, depois da reforma trabalhista, a empresa continuou pagando a verba até julho de 2018, e depois de julho alterou a nomenclatura e deixou de pagar os reflexos. Então, o que foi deferido foi a integração em virtude de alteração contratual lesiva. Então, sou revisor, não tenho divergência, estou acompanhando. Desembargador Carlos Henrique, como vota? Então, decide-se por unanimidade nos termos propostos pela relatora. O próximo? Sim. O próximo, nós vamos chamar o que está vinculado ao desembargador Odete para poder liberar. É da qual pauta? 13 e 2. Então, da pauta das 13h02, pode pregoar. 1221-71 de 2023. Inscritos, doutora Letícia Fará Lopes e doutora Daniela de Paula. Doutora Letícia tem a palavra. Boa tarde, excelências. Tem a palavra, doutora. Nesse procedimento, eu despachei com vossas excelências, é um procedimento do Banco do Brasil, e nesse procedimento, excelências, há o pedido adicional de transferência, e conforme havia despachado com cada um de vossas excelências, ou seus respectivos assessores, também enviei por meio de memoriais, e conforme nosso instrumento recursal,
nós recorremos aqui e pedimos a revisão da proposta de voto de Vossas Excelências, de forma que o autor possa ter direito àquilo que lhe é devido. Ou seja, o adicional de transferência que lhe foi suprimido durante seu contrato de trabalho. Então, esse trabalhador, ele teve diversas transferências, as testemunhas todas confirmaram que a intenção dele era voltar para Maringá, o próprio banco apontou isso, e juntou os documentos nos autos com relação aos seus pedidos de inscrição, e os seus pedidos de inscrição constavam com vários para Maringá. Também foi comprovado que as inscrições feitas pelo autor foram por determinação do reclamado, ora recorrido, e que ele era transferido de forma periódica pelo reclamado para diversas cidades que não eram de seu interesse. Nesse sentido, até o preposto confessou que sabia que a vontade do autor era voltar para Maringá, que era onde a sua família residia, bem como que a sua intenção de voltar para Maringá e a sua não intenção de ser transferido para as demais agências para as quais os foram, podendo também nos atentar para os documentos juntados pelo próprio reclamado, do Olerites, do reclamante, ora recorrente, que ele não teve ascensão em sua carreira para receber tais transferências no período imprescrito. Inclusive que a inscrição no sistema tal, que é a tese de defesa do reclamado, de que o reclamante se inscreveu para as mudanças as quais teve de domicílio para trabalho para o reclamado, que essas foram pelo interesse do reclamante. Excelências, e não obstante todo o exposto em audiência, ainda foi juntado toda a documentação do radar de gestor que comprova que a inscrição no sistema tal ela é obrigatória para todo tipo de transferência, inclusive para quando você vai ser rebaixado. Por exemplo, como citei no meu despacho e nos meus memoriais, para aqueles que são obrigados pelo radar de gestor a serem rebaixados quando ficam entre os 5 últimos colocados dos gerentes gerais a nível Brasil. Então, excelência, a inscrição no sistema tal, ela não significa o interesse do funcionário, mas também a determinação de seus superiores. E nesta ação, inclusive pelo próprio preposto, que se considera aqui uma nítida confissão, o reclamado, ele forçava o reclamante a ser transferido, inclusive a sua última transferência, que não foi deferida por conta de ser considerada não provisória pelo juiz de primeiro grau, o que aqui também se rebate, utilizando-se de um julgado do TST já bastante conhecido, de que o contrato de trabalho do Banco do Brasil deve ser analisado como um todo e não em relação a períodos, e bem como o período de permanência nele na agência foi próximo de 3 anos, então não ultrapassa tanto aquilo que a jurisprudência traz como mais ou menos base de uma transferência provisória ou definitiva, e no contrato de trabalho dele Por houveram favor, mais de 7 conclua. transferências. Então, o que se pede é que se melhor analise a questão documental e da prova testemunhal para alteração da proposta de voto e deferimento dos pedidos do autor em sede de recurso ordinário. Muito obrigada, excelência, devolvo a palavra. Doutora, só peço que, por favor, não exceda o período de sustentação, doutora, que é 5 minutos, que é igual para todos os advogados e advogadas, tá? Doutora, tem a palavra. Muito obrigada, Excelência. Boa tarde a todos. Excelências, a reclamada vem à tribuna sustentar pela manutenção da sentença e o faz com base nas provas constantes dos autos. Com todas as vênias ao que foi sustentado aqui pela doutora Letícia, o histórico funcional do autor comprova que as transferências dele foram realizadas em ascensão e a pedido do autor, inclusive as últimas transferências, como mencionado pela doutora Letícia, no sentido de que ele tinha a intenção de voltar para Maringá, foi realizada para a cidade de Arapongas, que é bem mais próximo de Maringá do que Londrina, isso inclusive confirmado pela testemunha do próprio autor, de modo que de fato, há de se analisar todo o histórico funcional do empregado e observar que ele tem aí 15 anos de carreira e com poucas transferências, e todas elas a pedido e em ascensão. Eu ressalto, embora isso não tenha sido trazido à tribuna,
que a credibilidade das testemunhas ouvidas do autor foi colocada em xeque, inclusive. Há de se mencionar que as testemunhas possuem ação com o mesmo pedido, portanto, não depuseram com isenção de ânimo, e uma delas, inclusive, é pai da patrona, que acabou de sustentar. Então, por todos os elementos que há nos autos, eu peço a manutenção da sentença, pelo que sustento. Muito obrigada. Nós agradecemos, doutora. Eu aqui sou o revisor, estou acompanhando integralmente, eu voto só de acordo com os precedentes da turma. A última transferência durou mais do que 3 anos. Aliás, foi de Londrina para Arapongas e pelos endereços que constam nos autos, sequer houve alteração de domicílio, ele sequer mudou-se para Arapongas. O endereço que consta nos autos é ainda em Londrina, tanto na procuração como na qualificação consta da inicial, por isso não tenho divergência. Desembargadora Odete. Acompanho. Então, decididos por unanimidade, nós temos propostas pela relatora. Próxima. Obrigada. Mais Silvia. alguma coisa? Com Desembargadora licença, senhor Odete, presidente. Bom trabalho. agradecemos imensamente a sua presença. Obrigado, será sempre bem-vindo a esta turma. Obrigada e sempre à disposição. Com Obrigado. licença. Agora, retornamos ao processo de preferência do desembargador Carlos Henrique. Vai A mudar. outra pauta daí? Isso, 35. É o quinto processo, 377/70 de 2023, inscrito Dr. Tiago Colodel. Doutor Tiago tem a palavra. Ausente, então decide-se conforme proposto pela relatora. O próximo. 492/17 de 2021, inscrita doutora Viviane Teixeira. Doutora Viviane tem a palavra. Doutora Viviane não está conectada? Então, ausente, decide-se conforme proposto pela relatora. O próximo. 110/10 de 2023, inscrito doutor Ângelo Tagliari Neto. Ele já conseguiu a presença e pediu acompanhamento. Então, também fica decidido conforme proposto pela relatora. O próximo. 923/11 de 2022, inscrito doutor Cláudio Socorro de Oliveira. Doutor Cláudio tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos, os desembargadores, advogados, servidores, todos os presentes. Excelências, aqui pediria máxima vênia, pedindo por um provimento mais amplo ao recurso da parte autora, desta feita no que se refere ao percentual a ser considerado para fins de apuração da indenização por danos materiais que foi deferida ao autor, em virtude de danos por ele sofridos em relação à sua capacidade de trabalho e em virtude do desenvolvimento de doença que guarda nexo concausal com o trabalho. Perdão, excelências, aqui a indenização em questão foi deferida ao autor em valor correspondente a 10% da sua remuneração. Contudo, gostaria de destacar, excelências, que o perito, o laudo pericial, quando trata dos danos sofridos pelo autor, ele diz que o autor pode ser reabilitado ou readaptado para outra atividade, consignando ainda em resposta ao quesito de número 11, que a incapacidade parcial verificada é permanente, reiterando que o autor poderia, então, ser reabilitado ou readaptado para outra função. No nosso entendimento, excelências, esta circunstância ganha relevância quando analisamos e consideramos as características particulares do autor. Consta também do laudo, no item qualificação do reclamante, que o autor já contava, na data em que realizado o exame pericial, com 44 anos de idade, uma idade que sabemos ainda é uma pessoa bastante nova, mas lamentavelmente que já começa a ocasionar uma certa dificuldade para recolocação no mercado de trabalho ou para que o trabalhador inaugure aí um novo caminho para funções totalmente distintas daquela que ele vinha executando. Consta também no laudo pericial que o autor possui uma escolaridade bastante reduzida, apenas o ensino médio completo, o que, no nosso entendimento, apenas reforça a convicção de que o autor, estando incapacitado de voltar a exercer a mesma atividade, porque é necessário se faz a sua readaptação para a função diversa,
nos parece que essa circunstância, somado às características pessoais do autor, revelam que, ao final, o seu dano é superior àqueles 10% que foram fixados. Então, Excelências, gostaria de fazer este destaque, pedindo aqui por um provimento mais amplo ao recurso do autor, com a majoração do percentual de danos materiais já deferido, e também, Excelências, da indenização por danos morais, porque nos parece que, em se tratando de um dano permanente, doença ocupacional, o valor deferido pela sentença, efetivamente, inclusive considerando parte econômico da ré, se mostra insuficiente. Seriam esses os pedidos, Excelências, que eu gostaria de fazer, agradecendo pela palavra. Muito obrigado. Nós agradecemos, doutor. Aqui é a mesma situação daquele primeiro julgado na pauta anterior, entendimento da turma relativa à matéria. Desembargadora Cláudia, como vota? Acompanho. Desembargador Carlos Henrique? Acompanho igualmente. Então, decide-se conforme proposto pelo relator. Obrigado, Mais alguém Excelências. vota? Carlos Henrique terminou? Os outros estão subidos. Desembargador Carlos Henrique, agradecemos imensamente a sua presença nessa sessão de julgamento. Os demais dessa pauta estão julgados conforme proposto pelos respectivos relatores. E só combinando já a próxima sessão, podemos marcar para meio-dia. Tá? Porque a desembargadora Rose Maria está lá, teremos um volume maior de processo, para não ter que fazer de manhã e voltar à tarde. Começamos meio-dia e tocamos direto. Pode ser? Obrigado. Então, passamos para a pauta de 13 horas e 2 minutos. Hein? Isso. Segundo processo, 2160 de 2023. Inscritos, doutora Silvia Malatesta e doutor Eduardo Gomes Freneta. Doutora Silvia tem a palavra. Cumprimento mais uma vez a todos os integrantes dessa turma e presentes. Cumprimento meu colega também, que me sucederá. Tendo em conta o dispositivo apresentado, a parte autora, enfim, vai se ater à questão central do mérito da ação coletiva, que diz respeito ao pedido formulado de reconhecimento da violação dos intervalos intrajornadas dos trabalhadores substituídos, ocupantes das funções de vigilante e bombeiros. O pedido da ação coletiva está fundamentado na impossibilidade de livre fruição desses intervalos diante da falta de um regime organizado de revezamento ou de rendição que impedia a esses trabalhadores a ausência dos postos de trabalho durante o período, com a necessidade, inclusive, de permanecerem à disposição das chamadas promovidas pela ré. A sentença reconheceu esses fatos, no entanto, restringiu esse reconhecimento a apenas o período em que em que era aplicada aos substituídos uma jornada de trabalho de 6 horas, restringindo, entendendo que a partir do momento em que houve majoração para 8 horas, esse direito não seria devido. Considerando a reforma integral da sentença, a parte autora quer destacar alguns pontos que demonstram o acerto da decisão primeira, com todo respeito à proposta de voto apresentada pela eminente desembargadora relatora. Nesse caso, Excelências, ao contrário, enfim, da questão postulada pela recorrida, a prova, ela demonstrou que os intervalos dos substituídos eram efetivamente respeitados pela ré em todo o período. Todas as testemunhas foram uníssonas em declarar que o radiocomunicador permanece ligado no ambiente de trabalho, que não havia procedimento de rendição organizado pela ré durante os intervalos. Também deixou claro que havia a impossibilidade de afastamento dos postos de trabalho em vista da falta de efetivo e da distância, e que o consumo das refeições ocorria também nos postos de trabalho. O depoimento das testemunhas da ré, inclusive, permite observar a impossibilidade de gozo desses intervalos, porque ele próprio afirma que não era dado aos trabalhadores substituídos o direito à desconexão do trabalho nesses períodos. Existe um aspecto central que eu devo destacar, sobretudo em relação ao período em que a jornada aplicada era de 6 horas diárias, a reclamada não promovia nenhum tipo de registro dos horários de intervalo dos substituídos. Não havia anotação dos horários propriamente realizados, nem mesmo a pré-assinalação desses horários. Nesse sentido, o encargo de demonstrar a efetiva fruição seria, portanto, da demandada. E desse encargo não se desincumbiu,
já que, citando aqui apenas um dos depoimentos, as testemunhas do autor deixam claro que foi reconhecido em sentença que não havia o gozo desses, nem mesmo dos 15 minutos de intervalo nas jornadas de 6 horas. Eles relataram que iniciavam a jornada e permaneciam em atividade durante todo o período da jornada. Então, nesse sentido, a sentença deve ser mantida em relação ao primeiro período. E em relação ao segundo período, a partir do momento em que majorada a jornada para 8 horas, a prova, ela confirma a tese da parte autora, porque justamente demonstra que não era dado aos substituídos gozar o intervalo com efetiva recuperação da sua força de trabalho. Um aspecto essencial que também merece menção, que foi relatado pela testemunha da ré, Edson Vidal, é que existiam 14 ou 15 postos de vigilância na ré e que em pelo menos 12 desses postos era mantido apenas um único vigilante em serviço. E essa testemunha também admitiu que a empregadora não promovia a rendição ou a substituição desses empregados durante os intervalos. E, por fim, no período de jornada de 8 horas, também a prova oral é contundente em invalidar as anotações que foram realizadas pela reclamada, pois todas as testemunhas admitem que o horário que era registrado não era efetivamente o horário que era usufruído. Sob esses fundamentos, enfim, a parte autora requer que seja reanalisado o tema e pugna, de modo geral, pelo provimento de todos os pedidos formulados em seu recurso ordinário. Obrigada. Nós agradecemos, doutora. O doutor tem a palavra. Excelentíssimo desembargador presidente, demais integrantes dessa colega da turma, doutora Silvia, demais colegas. Tendo em vista a proposta de voto da relatora, logicamente vou pedir o acompanhamento, né, porque inverteu toda a condenação. Apenas destaco uma questão em relação aos honorários advocatícios, que foi tema do item 5 do nosso recurso. Como não tive acesso ao voto, não sei se foi observada o pedido de condenação em honorários advocatícios, e o se requer. Em homenagem à sustentação da doutora Silvia, também gostaria de destacar que, pela própria sustentação, tratam-se de direitos heterogêneos. Por quê? Porque envolvem bombeiros e agentes de vigilância. E mais ainda, envolve postos de trabalho diferentes, tanto da entrada da empresa como de locais mais distantes, e não só de locais distantes. Então, não é uma simples ação de direitos homogêneos. Mas, por brevidade, me reporto a razões das contrarrazões e ao recurso ordinário no tocante especificamente à questão dos honorários e peço apreciação. Muito obrigado, doutor. Desembargadora Rosílios, como vota? Voto com a relatora. Aqui eu também estou acompanhando, doutor, quanto aos honorários e ação civil coletiva, proposta por sindicato, aplica a lei da ação civil pública, então não são cabíveis honorários. No caso, o doutor sabe, temos inclusive tema já votado pelo pleno desse tribunal. E quanto aos intervalos, eu também achei assim bem, considerei, assim como relatora, bem conclusivo o depoimento da testemunha, acho que Edson, se não me engano, pela sua simplicidade em responder as perguntas formuladas pela juíza, que realmente me convenceu de que, dadas as condições, os locais de trabalho, a forma como concedido o intervalo é a adequada e a possível. Então, também concluo da mesma forma que a relatora. Procuradora, quer se manifestar, por favor? Sim, eu Desculpe, procuradora. sem problemas. Eu só gostaria de dizer que há uma investigação no Ministério Público, inclusive foi juntado um parecer, no sentido de que a jornada de trabalho era de 6 horas diárias e o intervalo de 15 minutos era fruído dentro da jornada. Isso. Ora, sabe-se que, por força do artigo 71, parágrafo 2º da CLT, os intervalos de descanso não são computados na duração da jornada do trabalho. Assim, compreende-se que o descanso não era regularmente concedido usufruído. Constar isso, pelo parecer. Pela investigação que é a interpretação da prova, né? Eu estou aqui concordando com a desembargadora Cláudia quanto à interpretação feita da prova, até em relação especificamente a essa testemunha que trabalhou junto lá e que dizia como que era o intervalo, inclusive antes, quando era 6 horas, depois, quando passou a jornada, deu 8 horas. Então, também não tem a divergência. Então, decide-se por unanimidade. Nós temos o voto da relatora, constando, então, a manifestação do Ministério Público. Por favor, Helena. Sim. 587, 42 de 2023. Inscrito, doutor Gil
Giovanni Soares do Nascimento. Doutor Giovanni tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todas e todos. A proposta de voto que foi disponibilizada no sistema é no sentido de conhecer o recurso do autor, pelo qual eu falo, e negar provimento. O tema é um só, sobre função de confiança e, consequentemente, reconhecimento à jornada, às horas extras, porque é uma discussão sobre o enquadramento ou não do autor na exceção do artigo 622 da CLT, que trata efetivamente se ele exercia na atividade ou na função de supervisor administrativo, se ele tinha poderes de mando. E com a devida vênia, e a proposta é contrária, portanto, ao recurso do autor, e por isso faço uso da palavra, a atividade do autor como supervisor administrativo, ou, que é o que consta no contrato de trabalho, ou, como também constou nos autos, que o empregado exercerá a função de supervisor de manutenção, desde a carta-oferta que foi juntada nos autos também, constou que ele seria subordinado enquanto supervisor de manutenção a um gerente, que é o senhor Alberto, gerente de engenharia. Inclusive, desde já, isso foi bem destacado em recurso ordinário, o senhor Alberto, gerente, portanto, alguém superior ao autor, superior ao próprio supervisor, foi ouvido na condição de testemunha. E indiquei jurisprudência e recurso ordinário no sentido de que, quando a testemunha é gerente, isso gera uma falta da isenção de ânimo necessário para que possa depor em juízo. Porque, inclusive, foi quem demitiu o autor. O ônus da prova sobre essas condições, se ele tinha realmente poderes de mando, é do empregador, porque foi o empregador que o enquadrou na exceção do 622 da CLT. Portanto, o ônus da prova é do réu. E ela produziu prova ouvindo o gerente, que foi justamente quem demitiu o autor e era o supervisor ou superior hierárquico dele. Portanto, com relação à prova testemunhal, a testemunha do réu, gerente, senhor Alberto, não poderia depor nessa condição. O depoimento, ele não tem a isenção de ânimo necessária para a produção dessa prova. Ainda que isso não fosse suficiente, a prova ficou também bem demonstrada a partir da testemunha do autor de que havia, inclusive, controle de jornada, dizendo que havia um sistema de compensação, compensavam jornada. Se ele, de fato, tinha poderes de gestão e estava enquadrado no 622 da CLT, é claro que não tinha controle de jornada. Então, portanto, não se deveria ter um sistema de compensação. E há um outro documento também nos autos dizendo que ele estava enquadrado no 621 da CLT, que fala sobre o trabalho externo, que é uma coisa meio estranha, porque ou se enquadra no 622 por causa dos poderes diferenciados, ou no 621, que é o trabalho externo. Mas um trabalho externo que era exercido dentro das dependências do réu. Então, enquadrar no 621 e no 622 para excluir as horas extras é realmente uma incompatibilidade. Diante disso, inclusive um último ponto, Excelência, porque a proposta de voto fala sobre requisitos subjetivos e objetivos. Os requisitos subjetivos, claro, sobre os efetivos poderes de mando e gestão, e nesse caso não havia, porque justamente havia um gerente acima do autor, que foi ouvido na condição de testemunha, mas também sobre o patamar salarial. O juízo de primeiro grau em sentença considerou que o autor recebia um salário diferenciado. E destaquei em recurso ordinário que esse salário diferenciado foi visto a partir de qual critério? Porque não tem para fazer a comparação diferenciado em relação a quem? Não tem para fazer comparação olerites de outros empregados que seriam subordinados em tese ao autor, aqueles que seriam inferiores hierarquicamente. Se não há, como é que é possível fazer a afirmação de que o salário era diferenciado? O fato de haver um salário mais alto não afasta o critério de ter uma remuneração diferenciada. Para isso é necessário prova. E a prova não veio, porque os olerites não vieram. Por conta de todo esse cenário, Excelência, que peço
com a devida vênia, seja acolhido o recurso ordinário do autor para se deferir as horas extras. Muito obrigado. Nós agradecemos, doutor. Desembargadora Rosíris, como vota? Voto com a relatora. Eu também estou acompanhando o relator. Em atenção às considerações da tribuna, só esclareço ao doutor que no próprio recurso o doutor menciona que ele era subordinado ao engenheiro, que não é suficiente para afastar o enquadramento, e que o próprio superior dele teria confessado que dependeria da gerência para demitir empregados com mais de um ano de serviço. Ou seja, o próprio recurso admite que empregados com menos de um ano ele tinha autonomia, sim, para demitir. Quanto à remuneração diferenciada, assim como a relatora, também considero que está comprovada nos autos, já que já no segundo mês ele passou a receber R$ 11.000 de remuneração, e o piso da categoria que consta nos autos é R$ 1.700, ou seja, montante e muito superior ao piso da categoria. Então, não tenho divergência, acompanho a relatora, fica decidido por unanimidade nos termos propostos. O próximo, Eliane. 653 de 2023. Inscritas, doutora Camila Haas e doutora Maiara Trielli. Doutora Camila tem a palavra. Muito boa tarde, cumprimento a todos aqui presentes. Ante a proposta de voto, me remeto às contrarrazões e apenas quanto a 2 tópicos aqui do recurso ordinário, em que pese o entendimento do juízo de primeiro grau, a sentença ela merece reforma, desse modo pugnamos aqui para que seja aberta a divergência quanto ao enquadramento sindical. A base do trabalho do autor era Francisco Beltrão, que era o ponto de partida e de retorno das viagens, pelo que as normas coletivas aplicáveis ao contrato de trabalho devem ser as negociadas pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários de Francisco Beltrão, local de trabalho do autor. Tanto é verdade que a reclamada ela sequer alega essa incompetência em razão do lugar a respeito da tramitação da apresentação. Outro fator é que esta é a cidade onde o reclamante possui a residência e domicílio, como já indicado na petição inicial. Então, o autor ele trabalhou para a SES em 2 oportunidades. Em todos os contratos, carregava da fábrica de Lages ou Ponta Grossa e trazia para o centro de distribuição de Francisco Beltrão, Cascavel e Foz do Iguaçu. Assim, no contrato de trabalho do autor, o único local certo é a base de carregamento, que é Francisco Beltrão. Sendo assim, o Tribunal Superior do Trabalho, assim como o presente Tribunal Regional do Trabalho, entende que, em razão do princípio da territorialidade, o local predominante da prestação de serviço deve ser aquele elegido para enquadramento sindical e aplicabilidade das normas coletivas, e apontamos ali 2 jurisprudências aqui do Tribunal no recurso ordinário e também nos memoriais enviados. Então, considerando a preponderância da prestação de serviços na cidade de Francisco Beltrão, merece reforma a sentença, pelo que eu pugno para que seja aberta divergência nesse ponto. Ainda, quanto à jornada do turnos interruptos de revezamento, o juízo afastou as horas dessas, além da sexta diária e 36ª semanal, por não reconhecer a caracterização de turnos ininterruptos. Entretanto, em primeiro lugar, pelo que a gente pede que seja aberta a divergência, se discute a aplicação das CCTs reconhecidas pelo juízo como válidas ao presente caso, e em segundo, as CCTs, a exemplo das folhas 619, elas apenas prevêem a jornada de trabalho dos empregados de forma geral. Então, a caso mantida a aplicação das CCTs reconhecidas pela sentença, ainda assim, tal previsão ela nada impede a caracterização de turnos ininterruptos de revezamento, se essa era a realidade, de fato, da jornada, o que caracteriza a hipótese de turnos ininterruptos de revezamento, que é a situação fática, trabalho de forma direta, que o trabalhador realizava, e horários que não permitem o correto descanso do trabalhador, situações presentes na hipótese dos autos. O trabalho de transporte de bebidas executado em favor da Ambev é, sim, realizado de forma ininterrupta, como demonstrado, e que foi reconhecido pelo próprio juízo. Então, não há qualquer irregularidade nos horários de trabalho, de tal forma que o trabalho é ininterrupto e, portanto, para resguardar o trabalhador, o legislador constituinte cuidou de assegurar jornadas de 6 horas para os trabalhadores que trabalham em turnos ininterruptos, conforme artigo 7º, inciso 14, ainda que a jornada ela tenha limites de início e término claramente definidos, apenas exigindo que o trabalho seja ininterrupto e que haja revezamento de forma a desorganizar a vida do trabalhador, que é o caso dos autos, pelo que eu peço a abertura de divergência nesses 2 pontos e agradeço a atenção. Nós agradecemos, doutora. Doutora Maiara, tem a palavra.
Registrou a presença e foi já, doutor. Ok. Eu aqui sou o revisor, estou acompanhando quanto ao enquadramento, a relatora cita jurisprudência do TST, que considero aplicável também a esse caso, e quanto aos turnos também é o entendimento da turma que já está sedimentado. Desembargadora Cláudia, como vota? Acompanho Vossas Excelências. Então fica decidido conforme proposto pela relatora por unanimidade. O próximo? Muito obrigada. 2709 de 2023, inscrito Dr. Ivo Celi Neto. Doutor Ivo tem a palavra. Obrigado pela palavra, Excelência. Aqui por brevidade só me remeto às razões de recurso. Obrigado. Então fica decidido conforme proposto pela relatora. O próximo? 333/87 de 2023, inscrito Dr. Ivo Celi Neto. Doutor Ivo. Obrigado, declino. Então também fica decidido conforme proposto. O próximo? 1061/75 de 2022, inscrito Dr. Ivo Celi Neto. Doutor Ivo. Excelência, aqui peço, com a devida vênia, só abertura de divergência em relação principalmente à jornada laboral, tendo em vista que está comprovado aquilo que foi dito no recurso. Obrigado. Nós agradecemos, doutor. Desembargadora Rosíris, como vota? Voto com o relator. Desembargadora Cláudia. Também voto com o relator. Fica decidido por unanimidade, conforme proposto pelo relator. O próximo? 1128/18 de 2023, inscrito Dr. Ivo Celi Neto. Doutor Ivo. Obrigado, Excelências. Excelências, aqui o recurso da parte autora versa especificamente sobre a limitação da condenação das astraentes e a incidência do artigo 412 como limitador dessa multa convencional. Aqui está trazendo apenas a título de conhecimento e como forma de sustentação, que já é um posicionamento pacífico no TST, em suas diversas turmas, são diversos julgados, e entendem pela inaplicabilidade desta limitação como em casos julgados desse sentido. Nesse ponto, pede-se aqui que atente-se a esse fato específico, por se tratar de norma proveniente do TST, para que seja provido o recurso quanto às astraentes. Muito obrigado. Nós agradecemos, doutor. Esclareço, doutor, que eu integro a SE. A SE tem limitado também, então, praticamente, que é a tese prevalecente nesse tribunal, já que são 13 desembargadores. Desembargadora Cláudia, como vota? Acompanho. Eu também acompanho, então decido por unanimidade conforme proposto. O próximo? Obrigado. 361/18 de 2020. Nesse, advogado pediu só registro do acompanhamento. Então fica decidido conforme proposto. O próximo? No 10º também, é o 538/45 de 2021, da mesma advogada. Então também fica decidido conforme proposto. O próximo? 705/74 de 2021. Inscritos, doutora Lígia Wise e doutor Leonardo José. Doutora Lígia tem a palavra. Obrigada, senhor presidente. Esse é um processo que discute a competência material da Justiça do Trabalho para analisar a questão do vínculo de emprego. Sei que a proposta de voto é pelo reconhecimento da competência material da Justiça do Trabalho, mas vou tecer algumas considerações aí por conta da sustentação oral do meu colega. Entende o reclamante, excelências, que ao contrário do entendimento da sentença de primeiro grau, a competência da Justiça do Trabalho é definida pelo artigo 114 da Constituição Federal e ela deve ser averiguada com relação à natureza da relação e especialmente analisando-se também o pedido. E nesse caso, o pedido é de vínculo de emprego. A alegação da petição inicial é de que a prestação de serviços iniciou-se antes mesmo da assinatura de qualquer contrato, então que houve uma prestação de serviços de forma pessoal com a pessoa física do reclamante. E me parece aqui que, ao contrário do entendimento da sentença de primeiro grau, o julgamento do Supremo na ADC 48 foi específica para os transportadores autônomos de carga e não para qualquer relação, porque na lei do transportador autônomo de carga há uma previsão expressa com relação aí à competência jurisdicional daquela relação específica. Então, não se aplica indistintamente como fez o juízo de primeiro grau. Então, nesse sentido, considerando que a prestação de serviços se deu de forma pessoal e não por meio de pessoas jurídicas, o que se pede é o acompanhamento da proposta de voto para o reconhecimento da competência material da Justiça do Trabalho. Muito obrigada. Nós agradecemos, doutora. Doutor Leonardo tem a palavra. Pois não, excelentíssimo desembargador, presidente dessa turma, demais integrantes, colega advogada da parte ex-adversa e demais presentes, seja virtualmente ou seja presencialmente aí
na turma. Nós estamos falando aqui da cidade de Porto Alegre. Bem, excelências, como referido pela colega, nós tivemos uma sentença proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Curitiba que declarou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar esse caso presente, que tem por objeto um pedido de nulidade de contrato de franquia firmado entre o reclamante e a empresa ré, a Prudential, e após isso a declaração de vínculo de emprego. A sentença, como mencionamos, foi no sentido de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho, utilizando como fundamento, primeiro, a existência de farta documentação, comprovando a existência de contrato de franquia, citando também decisões da ADC 48, como mencionado pela colega na tribuna, além da ADPF 324, tema 725, já conhecido também em repercussão geral do STF. Tivemos também uma decisão já proferida pela primeira turma do TRT da 9ª região, nesse sentido também do reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho. Nós nos reportamos às contrarrazões apresentadas, mas gostaria de trazer aqui a Vossas Excelências, para quem sabe, uma abertura de vista ou até de alguma divergência, que o que se coloca aqui, Excelências, é que, evidentemente que a competência para declarar a existência ou não do vínculo de emprego, nos termos da legislação trabalhista, é da Justiça do Trabalho. Porém, o que se tem previamente a isso é a análise da validade ou não de um contrato de franquia, que é um contrato, evidentemente, de natureza civil, assim previsto na legislação. Então, quando a sentença vem e declara incompetência, é para analisar a validade ou não deste contrato de franquia. Remetido esse processo à Justiça Comum, como determinou o juízo de primeiro grau, vai avaliar a existência ou não da validade ou não desse contrato de franquia. Concluindo pela validade de franquia, automaticamente o vínculo de emprego estaria efetivamente afastado. Porém, nada obsta que o próprio juízo civil avalie eventualmente a invalidade desse contrato e remeta novamente para aí sim a Justiça do Trabalho avaliar a existência ou não de vínculo de emprego. Mas antes disso tudo, nós temos essa questão da nulidade ou não do contrato de franquia. E aí que é um entendimento que se sustenta da Justiça Comum estadual ser competente para essa avaliação de validade da franquia. Nesse sentido, temos decisões já, algumas do TST, e também do STJ em conflito de competência, isso tudo trazido já a Vossas Excelências nos próprios memoriais e nas contrarrazões, declarando que para este fim de avaliar a validade ou não do contrato de franquia, a Justiça Comum seria a competente. Portanto, não se trata de que a Justiça Comum estadual venha julgar a existência ou não de vínculo de emprego, e sim julgar a validade ou não de um contrato de franquia. Nesses termos, então, se pede a manutenção da decisão de primeira instância, agradecendo desde já a oportunidade. Obrigado. Nós agradecemos, doutor. Desembargadora Cláudia, como vota? Acompanho o relator. Aqui eu sou terceiro, também antes de proferir minha voto, já da matéria idêntica que foi votada na última sessão, eu pedi para o gabinete fazer pesquisa no STF, uma vez que esse processo tem sido alvo de repetidas reclamações constitucionais por parte da Prudential, e o gabinete constatou que em nenhuma das reclamações o STF afirmou que a competência não seria da Justiça do Trabalho para dizer se é ou não. O STF tem afastado o vínculo, mas não tem afastado a competência da Justiça do Trabalho. Então, por isso, continuo julgando da forma que considero correta, que é sempre que alegada a existência de contrato de trabalho, cabe à Justiça do Trabalho dizer se existe ou não. Então, também acompanho, fica decidido por unanimidade nos termos propostos pela relatora. O próximo, ele... Obrigado, Vossa Excelência. Obrigado, doutor. Nos 4 seguintes, a advogada registrou presença e pediu só para consignar o acompanhamento. Então, ficam todos julgados conforme as propostas que constam no sistema. É o 1283, 1283, 65, 705, 92 de 2023, 334, 09 de 2023 e o 220, 12 de 2023. Assim, decide-se. O próximo. 720, 71 de 2023. Inscritos, doutora Dilson Correia e doutora Bruna Helena Malhadas. Doutora Dilson tem a palavra. Boa tarde a todos, excelências.
Diante do dispositivo, por brevidade, vou me reportar as razões recursais. Doutora Bruna, Boa tarde a todos. Eu vou pedir que acompanhem o voto do relator. Muito obrigada. nós agradecemos, doutora, então fica decidido conforme proposto pela relatora. O próximo. 1018, 52 de 2023. Inscrita, doutora Bruna Helena Malhadas. Doutora Bruna, Muito obrigada mais uma vez. Eu vou pedir que acompanhem. Obrigada. nós agradecemos, então fica decidido por unanimidade. O próximo. 1871, 32 de 2023. Só para o registro do acompanhamento. Também decidido conforme proposto pela relatora. O próximo. 150, 82 de 2020. Esse sai, tem um pedido de vista regimental para a desembargadora Rosíris. Esse, a divergência, vai ter que adaptar. Tá, esse aqui. Ela pede vistas para devolver depois. Isso. A sustentação depois. Uhum. Próximo. Tá, então esse sai em vista regimental da desembargadora Rosíris, retorna na próxima sessão. 582, 94 de 2023. Inscrita, doutora Ana Lúcia Cabel Lima. Doutora Ana Lúcia tem a palavra. Boa tarde, Excelência. Boa tarde a todos os presentes. A reclamada, nesse caso, sabe do entendimento da turma em relação à matéria do adicional de insalubridade e verifiquei no dispositivo que acertadamente foram excluídos alguns períodos que ou a reclamante se afastou por doença ou ela não trabalhou no setor onde havia insalubridade, a alegada insalubridade, mas o dispositivo deixou de excluir o período que ela teve o contrato de trabalho suspenso por conta da pandemia do Covid, que foi de 5 de maio a julho de 2020. Então, nesse sentido, Excelência, que eu peço a exclusão desse período também. Muito obrigada. Nós agradecemos, doutora. Só um momento, doutor, só fazendo a conferência aqui. Pois não. Senhor presidente, se eu achar melhor, eu posso tirar em vista regimental para analisar melhor, mas eu acredito que o Pois é, dispositivo está claro. interessante que no voto está determinando o afastamento de todos os períodos em que não houve labor. Só no dispositivo ficou realmente excetuado só esses períodos, mas eu posso tirar em vista regimental. Então vai sair em vista com a desembargadora adaptar Rosíris, melhor e já o constou daí a sua sustentação, tá? Então, Tá bom. retorna só para concluir o julgamento na próxima sessão. Ok, obrigada. Bom trabalho a todos. Tá? Realmente no voto já consta a exclusão de todos os períodos que não houve. Só que não. O dispositivo é que chamou a atenção ali que não. Tá bom, muito obrigada, Excelência. Nós agradecemos, Boa doutora. tarde. O próximo. 741, 10 de 2022. Inscrita, doutora Raíssa Costa. Doutora Raíssa tem a palavra. Olá, excelências, boa tarde, primeiramente. Peço apenas o registro da presença. Obrigado, doutora. Então, decide-se por unanimidade. Nós temos proposto pela relatora. O próximo. 747, 73 de 2023. Inscrita, doutora Raíssa Costa. Tem a palavra, doutora. De igual forma, também peço apenas o registro da presença, excelências. Então, também fica decidido por unanimidade, conforme proposto. O próximo. 1089, 02 de 2023. Inscrita, doutora Raíssa Costa. Excelências, nesse caso, eu apenas vou apontar uma questão ali que eu vi que foi objeto da proposta de voto, que é com relação à justiça gratuita, que foi indeferida para o reclamante, e chamo a atenção apenas na questão de que o reclamante foi apresentado aos autos, né, a declaração de hipossuficiência, que tem presunção de veracidade, e de igual forma peço que seja levado em consideração também as demais despesas pessoais que o reclamante possui, como aluguel, vestimentas, transporte, saúde, dentre outras que são questões ali, né, do reclamante. Por essa razão, eu peço, Excelência, que seja reformado o voto e seja deferido os benefícios da justiça gratuita para o autor. Desembargadora Cláudia, como vota? Acompanho.
Relatora. Eu também estou acompanhando aqui, inclusive, quanto à justiça gratuita está de acordo com o entendimento da turma sobre a matéria. No caso, a declaração gera presunção, mas aqui a presunção é desconstituída pela remuneração comprovada nos autos. Então, sem divergência, decide-se conforme proposto pela relatora. Próximo. 767, 45 de 2023. Inscrita doutora Ana Carolina Meyer. Doutora Ana Carolina tem a palavra. Excelentíssimos desembargadores, boa tarde. O ponto que eu quero chamar a atenção aqui na tribuna é com relação à justa causa aplicada à autora, pois essa ex-funcionária trabalhou por quase 9 anos nesse hospital, né? E ficou comprovado nos autos que em fevereiro do ano passado ela sofreu um grave acidente de trânsito. Inclusive, na instrução, a testemunha da ré confirmou que sabia desse ocorrido. Então, em razão desse acidente, ela teve várias sequelas psicológicas, ficando com o psicológico gravemente abalado, né? Então, o que eu quero ressaltar aqui é que foram quase 9 anos na empresa. E realmente, em um mês do contrato de trabalho dela, ela levou várias advertências e suspensões até ser dispensada por justa causa. Mas foram juntados vários atestados, inclusive pela psiquiatra da reclamada, a senhora Ana Paula, que ela realmente não estava com o seu psicológico normal, né? Ela até foi afastada 10 dias em razão desse acidente e acabou apresentando essa compulsão aí por fumar e ela realmente não conseguia, toda hora ela saía para fumar e não conseguia trabalhar direito. Mas eu queria que fosse levado em conta que foram quase 9 anos, que ela foi elogiada por todas as testemunhas, que até então ela era uma excelente funcionária. Então, peço que os desembargadores divirjam do voto do relator e peçam vistas, reformando a decisão. Muito obrigado, doutora. Eu aqui sou revisor, analisei realmente a situação que toca, né? Mas realmente não há como. Havia uma média de 15 vezes por dia se ausentava para fumar do local de trabalho, via a reclamação das pessoas que eram atendidas, aí foi advertida inúmeras vezes, foi suspensa por causa disso. Quer dizer, realmente considero, assim como o juízo de primeiro grau e assim como a relatora, e realmente, no caso, é direito do empregador exigir que o empregado pelo menos não se ausente por tantas vezes do local de trabalho, né, para fumar, causando transtornos. Então, realmente, a gente entende a situação realmente sensível, né, mas não há como afastar a justa causa. Então, estou acompanhando. A desembargadora Cláudia, como vota? Acompanho também, apesar de todos o que mencionou a procuradora da ré, penso em tudo isso, mas sei que também a gente tem que exigir, embora todo o problema que ela esteja sentindo, ela tem que voltar a ser aquilo que ela foi. Certo. Então, eu acompanho a relatora. Então, decide-se por unanimidade nos termos propostos pela relatora. O próximo. 609, 43 de 2022. Inscrito doutor José da Paixão Júnior. Doutor José da Paixão. Ausente. Ausente, então decide-se conforme proposto. O próximo. 509, 03 de 2023. Inscritos doutora Lara Isabel Chaves e doutor Eduardo Gomes Freneda. Doutora Lara tem a palavra. Ausente. Doutor Eduardo Freneda. Excelentíssimo desembargador presidente, demais integrantes da turma. Excelência, tendo visto a proposta de voto da relatora, apenas destacar a reclamada, o trazido no recurso ordinário em relação ao turno fixo das 7 horas às 15h30, a partir de 1/6/21. E na proposta de voto, parece-me que foi considerado até 11/9/21. Então, a reclamada requer que seja revista essa questão e que a partir de 1/6/2021, conforme cartões pontos juntados, o turno, na verdade, ele era fixo, das 7 da manhã
às 15h30, não havendo salário adicional de revezamento. Obrigado. Estou vendo que, na verdade, de 1º do 6 a 11 do 9, o turno fixo das 7 às 11, só que daí a partir de 12 do 9, Foi. como diz, ele é esse período de 1º do 6 a 11 do 9, veja, são junho, julho, agosto, setembro, são 3 meses e pouco, né? No 19 a 23, das 7 às 15, 23, 31. 6/4, 31/5. Realmente, sei que pelo período ali, mas os outros turnos são todas questões de dias, todos são apenas dias, e nesse período aqui são 3 meses e 10 dias. Eu vou retirar em vistas, então, para comparar com os nossos precedentes da turma, de matéria semelhante. Eu acho que deve ter, inclusive, dessa mesma empresa. Nós vemos, Obrigado. é matéria bem repetitiva, né? Excelência. Diga, doutora. Ali, apenas no dispositivo, constou adicional de revezamento ao período de 12/4 de 201. Acho que é 2021. Sim, mas é justamente no período em que trabalhou em torno de revezamento com jornada de 8 horas. Não, daí... mas ficou Não, o ficou número faltando o errado. número 2. Ficou no tá. dispositivo. Tá, faltou o 2 ali. Isso. Tá certo. Não, mas eu vou tirar em vista quando eu retornar, já retorno. Tá? Eu vou só retornar para ver os nossos precedentes quanto a esse adicional, se esse período de 3 meses e 11 dias, no caso, me parece que o requerimento da turma, que no caso configura turno fixo realmente, mas eu devolvo na próxima sessão. Aí, desembargadora Cláudia aguarda para votar? Sim, agora. Então, tá ok. Então, retorno para a sessão, doutora Cláudia aguarda para votar. Pois não. 1103, 60 de 2022. Inscrito, doutor Gabriel Luiz Braz. Doutor Gabriel tem a palavra. Obrigado, excelência. Meus cumprimentos aos senhores embargadores dessa igreja turma, representante do Ministério Público e os demais presentes. Com devido respeito ao entendimento da relatora, no caso dos autos, o reconhecimento da equiparação salarial se impõe pelas seguintes razões. A sentença ali indeferiu o pedido por entender que a reclamada comprovou a diferença de função, produtividade e perfeição técnica, porque o depoimento da testemunha da ré se mostrou mais convincente. Contudo, eu queria trazer alguns detalhes a respeito da qualidade do depoimento das testemunhas. O primeiro ponto é que a testemunha da ré não acompanhava a rotina do dia a dia do autor e dos paradigmas, pois ela trabalhava internamente no setor, enquanto o autor e os paradigmas realizavam trabalhos externos em campos. O segundo ponto é que a testemunha da ré sequer lembrava as datas e as atividades que eram realizadas pelo autor e pelos paradigmas, embora tenha afirmado que todos no setor fazem a mesma coisa. Além disso, o depoimento também se demonstra contraditório, porque durante a instrução processual, em um primeiro momento, a testemunha informou que o paradigma Silvio não fazia nenhum serviço a mais do que o autor, mas logo em seguida ele se contradiz em sua resposta. Vejam que, apesar do juízo de primeiro grau considerar o depoimento da testemunha da ré mais convincente, há diversos elementos que demonstram o contrário. Por outro lado, a testemunha do autor trabalhou diretamente com o autor e os paradigmas nas atividades em campo, e comprovou que todos realizavam as mesmas atividades com igualdade de produtividade e perfeição técnica. Note que o depoimento da testemunha trazida pelo autor, ela transmite maior credibilidade e convencimento, pois a testemunha presenciou os fatos narrados por ela, diferentemente da testemunha da ré que trabalhava internamente no setor. Assim, conclui-se que a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório, tendo visto que na instrução restou comprovado que os paradigmas e o autor exercem as mesmas atividades com igualdade de produtividade e perfeição técnica. No que se refere ao plano de cargos e salários, ser um fato impeditivo à equiparação salarial, cabe consignar que já é entendimento desse tribunal que o plano de cargos e salários da Sanepar não possibilita as promoções por antiguidade e merecimento de forma alternada, de forma que não obsta o direito à equiparação salarial. Quanto ao fato impeditivo de vantagens pessoais, nada foi provado pela ré, pois não existe qualquer vantagem personalíssima que seja exclusiva dos paradigmas. Dessa forma, feitas essas considerações, requer essa igreja turma o provimento do recurso ordinário com a reforma de sentença do primeiro grau para declarar o direito do autor à equiparação salarial. Obrigado, doutor. Desembargadora Cláudia, como vota? Acompanha a relatora.
É que eu também estou acompanhando, são 3 paradigmas indicados, né? O paradigma Wilson, me parece ali que ficou bem clara realmente a diferença de atividade. E quanto aos outros 2, a relatora fez análise de qual o motivo da diferenciação, e realmente a diferenciação é decorrente de vantagens pessoais, que não enseja pedido de diferença, dependente de exercer ou não a mesma atividade. Então, não tenho divergência, estou acompanhando integralmente, decide-se por unanimidade conforme proposto. O próximo. 871-05 de 2022, inscrita doutora Juliana Osório. Doutora Juliana, tem a palavra. Obrigada, Excelência. Colhendo a turma, excelentíssimos desembargadores, data vênia o entendimento do voto proferido pela desembargadora Cláudia. Ousamos manifestar aqui nossa divergência, Excelências, especialmente em questão do dano moral. O fato é que a cirurgia da reclamante se submeteu, é pacífica, incontroversa nos autos. O fato é que a controvérsia não pode ser analisada simplesmente a entrega do atestado de 15 dias, passou os 15 dias de atestado, a empresa demitiu. Então, está legal a demissão. Não é isso, Excelências, data vênia. A reclamante estava sob tratamento médico. Ela consultava médico, ela usava muleta, e aí está a discriminação na sua dispensa logo depois do retorno, algumas semanas depois do retorno da cirurgia. Essa proximidade de datas, por si só, comprova o ato ilícito da empresa sob nosso entendimento. Como se não bastasse isso, Excelências, algumas situações merecem uma análise. A primeira, por que não foi feito exame demissional? Se estava tudo certo, então a reclamante que fosse submetida a um exame demissional e fosse constatada a aptidão ou não dela, exame demissional não veio aos autos, e como não é uma infração legal, tudo ficou por isso mesmo. Segunda questão, as telas do sistema, a reclamante trabalhava home office, e arrumar outro trabalho nessas condições home office, com muleta ou com dificuldade de locomoção, não era fácil. Mas as telas do sistema que ela trabalhava, que chama um sistema específico, Culture Rocks, não vieram aos autos, em que pese a determinação juntada pela excelentíssima juíza de primeiro grau sob as penalidades da lei. Mas isso também ficou por isso mesmo. Nesse sistema, a reclamante queixava-se de dor, informava que estava fazendo um tratamento ortopédico, e isso, então, não foi apresentado para a reclamada, daí é fácil, né? Uma empregada doente apresentou atestado, passou o atestado, não tem nada que comprove que ela ainda está doente, então, se ficou certo, realmente o que está ali nos autos, não, a falta do exame demissional, a falta de telas do sistema, então está tudo certo pela demissão. Mas estamos aqui na busca de justiça ou não? Então, acho que isso deve ser ponderado, esses pormenores da reclamada, ilicitamente, não fazendo exame demissional, que não é uma penalidade, não apresentando as telas do sistema, em que pesa a penalidade que foi imposta, mas não foi aplicada. Essas questões que, ao nosso ver, merecem um cuidado excepcional para comprovar que a reclamante estava, sim, sob tratamento médico, consultava o ortopedista e precisava, sim, de um tempo maior para se recuperar, o que não foi dado pela reclamada. Nesse sentido, as minhas alegações aqui, peço uma análise. Obrigada e boa tarde. Nós agradecemos, doutora desembargadora Rosíris, como vota? Eu voto com a relatora, esse processo já foi discutido. Eu também, da mesma forma, que, na verdade, o voto da desembargadora Cláudia era exatamente no sentido defendido da tribuna pela advogada. Houve divergência, parte da desembargadora Rosíris, divergência esta que está
de acordo com os precedentes da turma relativos à matéria, uma vez que a doença da reclamante, que submeteu uma cirurgia no joelho, não é a doença que cause estigma, então não se presume a discriminação, tem que ser objeto de prova, né, de que a dispensa efetivamente foi discriminatória. No caso, não só não foi produzida a prova de que a dispensa tenha sido discriminatória, como o que conduziu o voto foi o depoimento da testemunha da própria reclamante, que foi o seu médico, informou que o período de afastamento seria apenas 15 dias, que a restrição para a caminhada era de 1 dia e para as atividades esportivas 6 a 8 meses. Então, também é o entendimento que prevalece na turma que quando não há presunção legal de despedida discriminatória, é o ônus da autora provar que a despedida foi discriminatória. No caso, não foi produzida a prova de que tenha sido discriminatória, então, por isso, acabei desempatando aqui em favor da divergência, e é o voto que prevaleceu, então, por maioria, vencida a relatora, e assim fica decidido. O próximo... Fiquei vencida, então. Isso, vencida a relatora desembargadora Cláudia. Ele constou no voto as razões pela qual julgaria de forma diferente. 826 de 2022. Inscrita a doutora Ivana Viário Padilha. Doutora Ivana tem a palavra. Muito obrigada, excelências. Eu até pedi a minha substituição via chat. Eu já tenho subestabelecimento nos autos. É Simone Justo de Brito, OAB Paraná 47364. Tem a palavra, doutora Simone. Eu gostaria só de ouvir o voto. O voto aqui nós disponibilizamos, sabe, doutora, através do chat eu da verifiquei. sessão, através do QR Code e também nesse computador ao lado. Mas como a doutora, pelo jeito, não visualizou o Não deu voto tempo, ainda, porque eu cheguei tá? rapidinho. Eu vou ler para a doutora, então, o dispositivo, tá? No Obrigada. caso aqui, a relatora desembargadora Cláudia, ela está conhecendo do recurso ordinário da reclamante, está dando provimento para declarar nula a dispensa da autora em 31 de agosto de 2021, determinando que a primeira ré proceda à reintegração da reclamante no emprego, nas mesmas condições e com os mesmos benefícios que gozava antes da dispensa, condenando-a ainda ao pagamento dos salários e benefícios convencionais e legais devidos desde a dispensa até a efetiva reintegração, inclusive a FGTS. Em razão da vedação e enriquecimento sem causa, determina-se a devolução pela autora, mediante abatimento do seu crédito, dos valores recebidos a título de aviso prévio e multa 40% da FGTS, devendo ser atualizados pelos mesmos critérios dos valores devidos à reclamante. Determinar a primeira ré que proceda à retificação dos TPS da autora, reconhecer a existência de grupo econômico entre as reclamadas e, por consequência, declarar sua responsabilidade solidária pelos créditos reconhecidos na presente ação. Limitar a condenação da autora ao pagamento de honorários de sucumbência sobre os valores dos pedidos julgados totalmente improcedentes, mantendo-se a condição de suspensão de exigibilidade enquanto beneficiário da justiça gratuita. Condenar os reclamados ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da liquidação da sentença em favor dos procuradores da parte autora, conforme o artigo 791-A da CLT, e fixar parâmetros de liquidação. Custos invertidos pelas reclamadas fixados em R$ 800 sobre o valor provisoriamente arbitrado da condenação de R$ 40.000. Esse é o voto, doutora, tem a palavra. Ok, excelências, em que pese eu estar representando a segunda reclamada e o voto ter sido procedente com relação à condenação solidária, eu apenas me remeto às razões, às contra-razões do nosso recurso apresentado, diante da previsão legal, enfim, do reconhecimento da solidariedade. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Nós que agradecemos, doutora, embora já tenha sido lido o voto, como trata-se aqui da Sercontel, e recentemente eu joguei, me parece, um semelhante, eu vou retirar em vista só para a conferência, se está de acordo com o que constou naquele meu voto anterior. Desembargadora Rosíris, aguarda? Aguardo. Então, tá. Então, daí retorna na próxima sessão. Tá, doutora? Já feita a sustentação, Sim. aguarda só para a confirmação do voto e eventual divergência na próxima sessão. Muito obrigada. Eu que agradeço. 210, 62 de 2024. Inscrito o doutor Tobias de Macedo. Doutor Tobias, tem a palavra. Boa tarde, excelência, muito obrigado. Excelentíssimo senador-presidente, Lúcia, presidente do Ministério Público, demais desembargadores. A questão é simples aqui nesse caso, em ciência do protesto judicial. A reclamada sustenta no seu recurso ordinário que após a reforma trabalhista o protesto seria incabível, né? Eu acredito que o entendimento da turma não seja no outro sentido, né? Só confirmando então e pedindo, se possível, a alteração do entendimento, eu agradeço. Obrigado. Nós agradecemos, doutor.
Eu aqui sou o revisor, estou acompanhando o entendimento da turma. Desembargadora Cláudia, Também acompanho. então decide por unanimidade conforme proposto. O próximo. 996, 24 de 2023. Inscrito, doutor Tiago Damiani. Doutor Tiago, tem a palavra. Foi lá na hora. Boa tarde a todos, senhor presidente, demais desembargadoras e também cumprimento os nobres colegas advogados que estão aqui presentes nessa sala. Consultando o voto, né, pelo sistema, eu verifiquei que foi conhecido os recursos ordinários das partes, também as contra-razões, e no mérito deu parcial provimento ao recurso da reclamada, aí a linha A disse o seguinte: para fixar a jornada de trabalho do reclamante. Como eu não tive acesso à íntegra do voto, eu presumo que provavelmente a jornada de trabalho definida, né, indicada na sentença, foi reduzida, né? Então, com relação a essa questão de estipular a jornada de trabalho do reclamante, gostaria apenas de remeter aos termos da sentença de origem, ali nas folhas 371 do PDF, ali onde a meritíssima juíza disse que as testemunhas foram extremamente convincentes e específicas ao delimitarem a jornada exercida, inclusive informando as necessidades de labor para fins de prorrogação. E com relação a quão convincente foi o depoimento das testemunhas, PDF da sentença folhas 369 foi colacionado, né, ou foi feito um resumo do que as testemunhas disseram em depoimento, né? Então, a primeira testemunha autoral informou que o horário do reclamante era das 7h30, sem horário para terminar, podendo prorrogar até às 20h e, durante a safra, até às 22h. E a segunda testemunha trazida pelo autor declarou que o horário do reclamante era das 7h, até às 20h ou 21h, e em período de safra terminava às 23h, né? Então, dessa forma, senhora relatora, né, desembargadora relatora, requer o reclamante que seja mantida a respeitável sentença no que tange à fixação da jornada de trabalho do reclamante. No mais, agradeço bastante a atenção de todos aqui desta colenda turma. Nós agradecemos, doutor. Eu vou ler aqui a jornada fixada, doutor. Mas se o doutor quiser complementar, o doutor tem mais 2 minutos, tá? A jornada fixada foi a seguinte: a letra A, no início do pacto, 29 de junho de 2022, a 31 de dezembro de 2022, considerando que o autor declinou que houve pouca movimentação nos primeiros 3 meses de trabalho, e a testemunha indicada pela ré mencionou os primeiros 10 meses, fixa que o labor de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, com 1 hora de intervalo, e aos sábados, das 7h30 às 12h, sem intervalo. Letra B, de 1/1/2023 a 28/2/2023, e de 16/4/2023 até a rescisão em 28/7/2023, período fora da safra, das 7h15 às 19h, média das testemunhas, com 30 minutos de intervalo, de segunda a sexta-feira, aos sábados, das 7h15 às 16h30, com 30 minutos de intervalo. Letra C, de 1/3/2023 a 15/4/2023, período de safra, das 7h15 às 21h, de segunda-feira a sábado, com 1 hora de intervalo, domingos das 7h30 às 11h30, sem intervalo. Quanto ao labor aos domingos, a prova oral restou dividida, pelo que deve ser decidido nesse sabor do obreiro, que detinha o ônus da prova, portanto, tem-se por não comprovada a prestação de serviços aos domingos, exceto no período de 1/3 a 15/4/23, porque a mensagem de folha 274 aponta que no período não haveria folga. Tá? São esses esclarecimentos, tá, doutor? Obrigado, senhor presidente. Nota aqui. Doutora, tem a palavra, fiz questão de ler antes da sustentação, porque a doutora eventualmente possa ter conhecimento para orientar a sustentação. Tem a palavra, doutora. Muito obrigada, excelência. Foi importante, até porque eu já vou eliminar aqui uma parte da minha sustentação oral. Mas meus cumprimentos ao presidente, excelentíssimo desembargador, doutor Luiz Alves, e também à relatora, desembargadora Rosíris Rodrigues, a pessoa de quem eu estendo aos demais membros que compõem a sessão de hoje. Cumprimento também os demais serventuários da Justiça, membro do Ministério Público do Trabalho, os meus colegas advogados que estão presentes nessa sessão, e ao doutor que acabou de me anteceder aí na tribuna. Eu vou, em relação à proposta de voto e também esse complemento aí no que tange às horas extras, eu vou fazer a minha sustentação oral somente no tópico referente à inépcia da inicial.
Quanto à preliminar da inépcia, a recorrente reitera o pedido de reforma da sentença singular quanto à condenação da recorrente ao pagamento da jornada extraordinária durante a semana, aos domingos, e especialmente no período da safra. Porque, quanto ao pedido de horas extras, o reclamante, na sua inicial, ele não atendeu os requisitos do artigo 322 do CPC. A peça inicial ela não especificou quais os dias ou meses relativos à safra, inclusive aos domingos, em que, teoricamente, o recorrido teria trabalhado em excesso, caracterizando um pedido impreciso, tornando a petição inicial inepta. Verifica que durante o voto, né, a leitura complementar do voto, que a definição do período de safra se deu a partir dos depoimentos. E, então, o CPC ele não permite que haja essa flexibilização posterior no curso do processo. Então, a inicial ela indica que havia 40 dias no ano de período de safra, mas não precisa qual seria os meses em que esse período realmente aconteceria. Então, o Código de Processo Civil, no artigo 319, inciso 3, define a causa de pedir como requisito da petição inicial, que deve incluir a descrição dos fatos e os fundamentos de direito. A petição inicial trabalhista, apesar de não ser analisada com o mesmo rigor técnico, devido aos princípios da simplicidade e informalidade, ainda assim deve expor claramente os fatos para permitir uma defesa adequada e a decisão também nos limites da limite. Então, diante do exposto, essa patrona vem requerer novamente a reforma da sentença para declarar a inépcia da inicial quanto às horas extras, especialmente quanto ao labor praticado no período, no suposto período de safra e aos domingos, nos termos do artigo 840, parágrafo 1º e 3º da CLT, combinado com 331 e 4851 do CPC. Né? Então, por todo exposto, essa advogada agradece a oportunidade de fazer essa sustentação oral e requer o total provimento do recurso ordinário. Obrigada, excelências. Nós agradecemos, doutora. Eu aqui sou o revisor. Esclareço a doutora que o entendimento da turma que o artigo 322 não se aplica ao processo de trabalho, uma vez conforme o artigo 769, no caso, é apenas, né, no caso de omissão, né? E no caso não há omissão, pelo contrário, há, na verdade, até contradição com a CLT, uma vez que os requisitos da petição inicial no processo de trabalho são expressamente previstos na CLT, e que é apenas uma breve descrição dos fatos e os pedidos decorrentes, de maneira que fundamentos de direito não são requisitos na petição inicial no processo do trabalho. Então, estou acompanhando, não tenho divergência. Desembargadora Cláudia, como vota? Acompanho, relator. Relator. Então, decididos por unanimidade nos termos propostos pela relatora. O próximo. Obrigada, excelências. Nós agradecemos. 11/22 de 2023, só o registro do acompanhamento. Então, também decide-se conforme proposto pela relatora. O próximo. 56/16 de 2024, inscrito Dr. Leonardo Alves de Paula. Doutor Leonardo tem a palavra. Excelência, eu gostaria só de saber se há divergência e se a parte está presente. Não há divergência, doutor. Então, acompanho o voto e consigo a presença. Então, fica decidido conforme proposto por unanimidade. O próximo. 718, 11 de 2023, inscrito Dr. Benedito Aparecido. Doutor Benedito tem a palavra. Excelentíssimo desembargador presidente, demais componentes dessa egrégia turma, boa tarde a todos. Vou fazer uso da palavra para divergir do voto do excelentíssimo desembargador relator, a fim de que seja reformada a decisão de origem para validar a justa causa imposta ao autor. E eu faço o seguinte exercício junto com os desembargadores. Imaginem, eu, empregador, chego para o meu empregado e falo assim: fulano, você vai trabalhar dia 18, 19 e 20 em Joinville. O empregado fala: não, não vou. Por que você não vai? Porque tem um motivo íntimo. Mas qual que é esse motivo íntimo? Ele não esclarece. Tá, mas por que você não quer ir trabalhar em Joinville? Ah, porque eu não quero ficar à noite fora de casa. Olha, você vai me desculpar, mas o hotel está pago, passagem paga, tudo pago, você vai ficar em Joinville. Está previsto no seu contrato essa condição, né? Você tem que cumprir o seu contrato. Não, não vou, eu quero voltar todo dia. Tá bom, a empresa deixa você voltar, só que o custo é seu. Você que quer voltar, acho nada mais razoável do que você pagar, você está livre para voltar. Ninguém vai te obrigar a dormir lá. Não, eu quero que a empresa pague. Falei, agora, como é que a empresa vai administrar o seu próprio negócio e o empregado impondo essa série de condições nas quais ele se obrigou contratualmente a cumprir?
E o pior, essa situação, eu orientei o encaminhamento da justa causa, né? Eu vi muito claramente que havia uma insubordinação muito direta à ordem do empregador. E, além dessa fundamentação fática, existe uma fundamentação jurídica para que seja reformada a decisão de primeira instância, que a ausência de fundamentação na petição inicial em outros elementos jurídicos para fundamentar. Ele não alega que tenha sido avisado com poucos dias de antecedência, ele não alega nenhum outro tipo de compromisso, ele não alega... Eu fiquei tentando imaginar por que ele não dormiria fora de Curitiba, sei lá, alguma pena de restrição de liberdade, a qual ele não quisesse revelar, mas deveria tê-lo feito. E diante dessa completa ausência de justificativa para recusa na ordem, é que eu modestamente entendo que sim caracteriza um ato de insubordinação que possa ser enquadrado no artigo 482 da CLT, permitindo assim a reforma da decisão de origem. É nesse sentido que eu peço para que os demais componentes votem. Obrigado. Nós que agradecemos, doutor. Eu aqui sou revisor, a matéria fática está bem posta, de clareza ímpar. Realmente a questão não é a questão se ele tem ou não tem a obrigação de pernoitar lá. O empregado não tem que ficar 24 horas à disposição do patrão. E aqui, mais grave, pelas mensagens de WhatsApp que constam nos autos, o superior hierárquico concorda que realmente, quando ele foi contratado, eles combinaram que ele não teria que pernoitar fora de Curitiba. Então, justamente concorda que o superior que realmente, e ele concordou em atender o cliente, fazer o serviço desde que ele fosse e voltasse a Curitiba, não tivesse que pernoitar lá. E a empresa, inclusive, concordou que ele fosse atender lá e voltasse a pernoitar em Curitiba, só que exigiu desde que o reclamante arcasse com os custos de ida e retorno, e é evidente que isso é despesa decorrente da atividade econômica, não pode ser imposta ao empregado. Então, estou plenamente de acordo com o voto da relatora, não tenho divergência. Desembargadora Cláudia, como vota? Entendo tudo que o procurador da reclamada expôs, realmente é complicada essa atitude, mas eu ainda concordo com a relatora, pensando só numa próxima vez. Como diz, o combinado não é caro, né? O problema é o que eles combinaram na contratação, que ele não teria que dormir fora de Curitiba. Se ele combinaram que ele não tinha que dormir fora de Curitiba, realmente ele não tinha que aceitar e dormir fora de Curitiba. Então, decide-se por unanimidade, como proposto pela relatora. O próximo. 1051, 27 de 2021, inscrita a doutora Cleusa Souza da Silva. Doutora Cleusa tem a palavra. Ausente? Ausente. Ausente, então decide conforme proposto pela relatora. O próximo. 931, 03 de 2022. Doutor Luiz Guilherme. Só registro de acompanhamento nisso. Então, também fica decidido conforme proposto pela relatora. Próximo. O próximo é o segredo de justiça, senhor presidente. Número 38, 779, 57 de 2023. Inscrito o Dr. Wagner Siqueira Mello. Dr. Wagner tem a palavra. Ausente? Boa tarde a todos, cumprimentos aqui. Não, esse telepresencial. Pode prosseguir, doutor. Obrigado, excelência. Eu vou ser bem direto aqui, excelências, quanto ao caso concreto. No nosso recurso ordinário da reclamada, no caso, no tocante ao intervalo intrajornada, certo? Eu queria destacar aqui os depoimentos das testemunhas que foram ouvidas na audiência de instrução, notadamente a testemunha Cláudio Benato, certo? Que afirmou, a partir do 10º minuto e 12º da gravação, que havia gozo do intervalo intrajornada sem qualquer exceção. Da mesma forma, a testemunha Edgar Alves Pereira confirmou no minuto 19:55 que havia gozo do intervalo intrajornada. Corroborando com esses depoimentos, também destaco que a assinalação do intervalo no caso do intervalo era pré-assinalado.
E todos os conteúdos de ponto, durante toda a jornada de trabalho, constam nos autos também. Então, em vista disso, considerando a possibilidade legal, primeiro, a possibilidade legal da pré-assinalação do intervalo, bem como, segundo, em relação aos depoimentos das testemunhas que confirmaram o pleno gozo do intervalo entre a jornada, é que peço a vênia aqui para que seja aberta a divergência no voto, para que possa rever o caso e julgar improcedente o pleito em relação à jornada, ao intervalo entre a jornada. E, para finalizar, Excelência, em relação ao pleito de descontos de adiantamento salarial, os descontos foram efetuados, né, por incidência de lei, certo? Primeiro, Lei 7.713, né, que fala sobre o imposto de renda, bem como o Decreto 9.580, que também prevê a necessidade, a obrigação da empresa de fazer os referidos descontos. Então, em vista disso, peço a vênia também para abrir a divergência e, assim, dar provimento total ao recurso da reclamada, reformando a sentença desses pontos que são recorridos. Agradeço a atenção, peço por gentileza também que constem a minha sustentação oral e obrigado. Nós agradecemos, doutor. As matérias estão todas analisadas no voto. Desembargadora Cláudia, como vota? Acompanha a relatora. Eu também estou acompanhando, então decido por unanimidade, conforme proposto pela relatora. O próximo. Obrigado. Os próximos até o 45 é só para o registro do acompanhamento. Leia os números de todos, por favor, Eliane. 404.054 de 2008, 459.24 de 2021, 822.34 de 2023, 117.56 de 2023, 591.46 de 2022, 717.57 de 2023. E o 45 também. 164.97 de 2023. Então, todos esses ficam decididos por unanimidade nos termos propostos por relator e relatoras. Próximo. 51.60 de 2024. Inscrita a doutora Ana Paula dos Santos. Doutora Ana Paula tem a palavra. Não está conectada? Não, está ausente. Ausente, então decide-se conforme proposto pela relatora. Próximo. 988.06 de 2022. Inscrito o doutor Cláudio Socorro de Oliveira. Doutor Cláudio Socorro tem a palavra. Perdão, senhor presidente, não tinha ativado o meu áudio. Boa tarde novamente a todos. Aqui, excelências, há uma discussão acerca da possibilidade de se atribuir ou não ao autor a culpa exclusiva pela ocorrência de um acidente de trabalho. Emerge do feito que, na realidade, o autor sofreu outro acidente de trabalho também. Em relação a este, não se discute aqui a origem da culpa, né, do acidente. O que se discute aqui é a ocorrência deste outro acidente de trabalho na oportunidade. Doutor, fechou o áudio, doutor. Excelências, perdão, vocês estavam ouvindo meu áudio ou não? Nós estamos escutando mais. Senhor presidente? Agora estamos ouvindo. Voltou. Perdão, eu não sei até onde que Vossas Excelências ouviram. Logo que o doutor parou de falar, eu já alertei. Ah, ok, perfeito. Então, Excelências, dizia eu que aqui o que se pretende abordar é o acidente de trabalho onde o autor feriu o seu dedo e que, segundo o juízo de primeiro grau, teria ocorrido por culpa exclusiva da parte autora. Neste aspecto, Excelências, gostaria de destacar que, como se sabe, casos envolvendo culpa exclusiva da vítima pela ocorrência do acidente de trabalho exigem uma prova robusta a cargo do empregador, no sentido de que tenha o empregado deliberadamente descumprido alguma ordem e aí sim, desse descumprimento tenha ocorrido o acidente de trabalho.
Aqui, neste caso, excelências, eu gostaria de fazer um destaque, em primeiro lugar, em relação à testemunha ouvida a convite da reclamada, o senhor Leandro. Porque essa testemunha, excelências, num determinado momento, ela apresenta um relato que eu peço, Vênia, que peço licença para reproduzir pela sua importância, apenas fazendo aqui as adaptações de português. Mas disse o senhor Leandro, foi assim, nós tínhamos entrado lá na BRF para fazer um serviço e íamos usar o caminhão Munk. Aí não deu para o caminhão entrar, o Altair era frente de serviço nesse dia. Aí ele, o Ivan e o engenheiro foram ver outro serviço lá. Aí nisso eu fiquei lá descarregando a caminhoneta e não ouvi o que eles conversaram lá. Então, na realidade, excelências, a testemunha ouvida a convite da ré comprova que o autor, antes da execução do serviço, teve um diálogo tanto com o senhor Ivan, como também com o senhor com o engenheiro da reclamada. Comprovando mais adiante, excelências, que o autor era ele estava à frente do trabalho em relação a outros empregados, inclusive o depoente, mas subordinado ao senhor Ivan e também ao engenheiro. E esta testemunha, excelências, afirma com todas as letras que ele não sabe o que foi que o autor conversou com o senhor Ivan e com o engenheiro pouco antes de retornar o autor e dizer ao depoente que eles iriam lá executar o serviço. Não há aqui, excelências, ao nosso sentir, nenhuma comprovação de que tenha o autor recebido do senhor Ivan e do engenheiro alguma orientação no sentido de não executar o serviço ou de aguardar, mas que tenha ele desrespeitado esta determinação ocorrida naquele momento. Também nos parece ser oportuno destacar que a testemunha em questão peremptoriamente afirma que não viu o acidente. Então, excelências, nos parece que se a reclamada não comprovou que o autor recebeu algum tipo de orientação para esperar, que o autor tivesse executado este trabalho em descumprimento a esta determinação, e também não tendo a reclamada apresentado uma testemunha ocular a respeito do acidente ocorrido, de forma a demonstrar aqui uma culpa exclusiva da parte autora, nos parece que aqui não seria, excelências, o caso de se reconhecer a culpa exclusiva da vítima. A sentença traz alguns elementos acerca de orientações recebidas pela parte autora. Entendemos com a máxima vênia que essas orientações, ainda que existam, né, no campo das determinações formais, elas estão sempre submetidas à realidade. E aqui nos parece que a realidade determina que o autor teve uma reunião com o seu superior, após essa reunião voltou e foi executar o trabalho. Nos parece, então, que o autor assim o fez em cumprimento a uma determinação recebida. Nos parece que aqui a prova não teria que ocorrer em relação à determinação para a execução do trabalho. Nos parece que aqui a prova teria que ser no sentido de ter o autor executado um ato diverso daquele por ele recebido, uma ordem diversa daquela por ele recebido, e que, portanto, não seria o caso de se atribuir ao autor a culpa exclusiva pelo acidente. Então, pedimos excelência aqui, com a máxima vênia, pela reforma da sentença neste aspecto, para que se afaste, se não totalmente, ao menos de forma concorrente, a culpa do autor pela ocorrência deste acidente de trabalho. Muito obrigado, excelência. Nós agradecemos, doutor. Aqui eu sou relator, só esclareço que o voto está baseado principalmente no depoimento pessoal do próprio reclamante. Desembargadora Rosíris, como vota? Voto por relator, sexta-feira. Desembargadora Cláudia, como vota? Acompanho. Então, decide-se por unanimidade, conforme proposto. O próximo. 627, 24 de 2023. Inscrito do Cláudio Socorro de Oliveira. Doutor Cláudio tem a palavra. Senhor presidente, eu agradeço, e aqui eu vou ser bastante rápido. Eu tive acesso à proposta de voto, só gostaria de tirar uma dúvida. No voto está a proposta para provimento do recurso da reclamada para a exclusão das horas extras em domingos. Eu apenas, embora é só um excesso de cautela, porque eu sou correspondente aqui, o voto é no sentido apenas de se excluir as horas extras em domingos, é isso?
Excluir apenas a condenação ao pagamento de horas extras e reflexos por labor aos domingos. Exatamente. Perfeito, senhor presidente. Então, aqui, excelências, por brevidade, vou me reportar às razões recursais, até porque, da parte autora, até porque há algumas questões ali que são matéria de direito, então eu vou me limitar a me reportar às razões recursais pedindo pelo seu provimento. E aí, excelência, eu encerro aqui, me parece também que é o último da pauta. Gostaria de agradecer a vossas excelências e desejar um bom seguimento de sessão, caso assim o façam internamente agora. Obrigado. Nós te agradecemos, doutor. Então, que fica decidido conforme proposto por unanimidade. Todos julgados, né? Todos. Os demais estão resolvidos no sistema. Então, declaro encerrada a sessão. Agradeço a todos e todas os presentes. Desembargadora Rosília, desembargadora Cláudia, ficamos para a próxima sessão. Número 38, 779, 57 de 2023. Inscrito Dr. Wagner Siqueira Mello. Doutor Wagner tem a palavra. Ausente? Boa tarde a todos, cumprimentos aqui. Não está presencial. Pode prosseguir, doutor. Obrigado, excelência. Eu vou ser bem direto aqui, excelências, quanto ao caso concreto. No recurso, no nosso recurso ordinário da reclamada, no caso, no tocante ao intervalo intrajornada, certo? Eu queria destacar aqui os depoimentos das testemunhas que foram ouvidas na audiência de instrução, notadamente a testemunha Cláudio Benato, certo? Que afirmou, a partir do 10º minuto e 12º da gravação, que havia gozo do intervalo intrajornada sem qualquer exceção. Da mesma forma, a testemunha Edgar Alves Pereira confirmou no minuto 19:55 que havia gozo do intervalo intrajornada. Corroborando com esses depoimentos, também destaco que a assinalação do intervalo no caso do intervalo, era pré-assinalado. E todos os conteúdos de ponto, durante toda a jornada de trabalho, constam nos autos também. Então, em vista disso, considerando a possibilidade legal, primeiro, a possibilidade legal da pré-assinalação do intervalo, bem como, segundo, em relação aos depoimentos das testemunhas que confirmaram o pleno gozo do intervalo intrajornada, que peço a vênia aqui para que seja aberta a divergência no voto, para que possa rever o caso e julgar improcedente o pleito em relação à jornada, ao intervalo intrajornada. E, para finalizar, excelência, em relação ao pleito de desconto de adiantamento salarial, os descontos foram efetuados, né, por incidência de lei, certo? Primeiro, Lei 7.713, né, que fala sobre o imposto de renda, bem como o Decreto 9.580, que também prevê a necessidade, a obrigação da empresa de fazer os referidos descontos. Então, em vista disso, peço a vênia também para abrir a divergência e, assim, dar provimento total ao recurso da reclamada, reformando a sentença desses pontos que são recorridos. Agradeço a atenção, peço por gentileza também que constem a minha sustentação oral e obrigado. Nós agradecemos, doutor. As matérias estão todas analisadas no voto. Desembargadora Cláudia, como vota? Acompanha a relatora. Eu também estou acompanhando, então decido por unanimidade, conforme proposto pela relatora. O próximo. Obrigado. Nos próximos, até o 45, é só para o registro do acompanhamento. Leia os números de todos, por favor, Eliane. 404.054 de 2008, 459, 24 de 2021, 822, 34 de 2023, 117, 56 de 2023, 591, 46 de 2022,
717,57 de 2023. E o 45 também. 164,97 de 2023. Então, todos esses ficam decididos por unanimidade nos termos propostos por relator e relatoras. Próximo. 51,60 de 2024. Inscrita a doutora Ana Paula dos Santos. Doutora Ana Paula tem a palavra. Não está conectada? Não, está ausente. Ausente, então decide-se conforme proposto pela relatora. Próximo. 988,06 de 2022. Inscrito Dr. Cláudio Socorro de Oliveira. Doutor Cláudio Socorro tem a palavra. Perdão, senhor presidente, não tinha ativado o meu áudio. Boa tarde novamente a todos. Aqui, excelências, há uma discussão acerca da possibilidade de se atribuir ou não ao autor a culpa exclusiva pela ocorrência de um acidente de trabalho. Emerge do feito que, na realidade, o autor sofreu outro acidente de trabalho também. Em relação a este, não se discute aqui a origem da culpa, né, do acidente. O que se discute aqui é a ocorrência deste outro acidente de trabalho na oportunidade. Doutor, fechou o áudio, doutor. Excelências, perdão, vocês estavam ouvindo meu áudio ou não? Nós estamos escutando mais. Senhor presidente? Agora estamos ouvindo. Voltou. Perdão, eu não sei até onde que Vossas Excelências ouviram. Logo que o doutor parou de falar, eu já alertei. Ah, ok, perfeito. Então, Excelências, dizia eu que aqui o que se pretende abordar é o acidente de trabalho onde o autor feriu o seu dedo e que, segundo o juízo de primeiro grau, teria ocorrido por culpa exclusiva da parte autora. Neste aspecto, Excelências, gostaria de destacar que, como se sabe, casos envolvendo culpa exclusiva da vítima pela ocorrência do acidente de trabalho exigem uma prova robusta a cargo do empregador, no sentido de que tenha o empregado deliberadamente descumprido alguma ordem, e aí sim, desse descumprimento tenha ocorrido o acidente de trabalho. Aqui, neste caso, Excelências, eu gostaria de fazer um destaque, em primeiro lugar, em relação à testemunha ouvida a convite da reclamada, o senhor Leandro, porque essa testemunha, Excelências, num determinado momento, ela apresenta um relato que eu peço vênia aqui, peço licença para reproduzir pela sua importância, apenas fazendo aqui as adaptações de português. Mas disse o senhor Leandro, foi assim, nós tínhamos entrado lá na BRF para fazer um serviço e íamos usar o caminhão Munk. Aí não deu para o caminhão entrar, o Altair era frente de serviço nesse dia. Aí ele, o Ivan e o engenheiro foram ver outro serviço lá. Aí nisso eu fiquei lá descarregando a caminhoneta e não ouvi o que eles conversaram lá. Então, na realidade, Excelências, a testemunha ouvida a convite da ré comprova que o autor, antes da execução do serviço, teve um diálogo tanto com o senhor Ivan, como também com o senhor com o engenheiro da reclamada. Comprovando mais adiante, Excelências, que o autor era ele estava à frente do trabalho em relação a outros empregados, inclusive o depoente, mas subordinado ao senhor Ivan e também ao engenheiro. E esta testemunha, Excelências, afirma com todas as letras que ele não sabe o que foi que o autor conversou com o senhor Ivan e com o engenheiro pouco antes de retornar o autor e dizer ao depoente que eles iriam lá executar o serviço. Não há aqui, Excelências, ao nosso sentir, nenhuma comprovação de que tenha o autor recebido do senhor Ivan e do engenheiro alguma orientação no sentido de não executar o serviço ou de aguardar, mas que tenha ele desrespeitado esta determinação ocorrida naquele momento. Também nos parece ser oportuno destacar que a testemunha em questão peremptoriamente afirma que não viu o acidente. Então, Excelências, nos parece que se a reclamada não comprovou que o autor recebeu algum tipo de orientação para esperar, que o autor tivesse executado este trabalho em descumprimento a esta determinação, e também
não tendo a reclamada apresentado uma testemunha ocular a respeito do acidente ocorrido, de forma a demonstrar aqui uma culpa exclusiva da parte autora, nos parece que aqui não seria, excelências, o caso de se reconhecer a culpa exclusiva da vítima. A sentença traz alguns elementos acerca de orientações recebidas pela parte autora. Entendemos com a máxima vênia que essas orientações, ainda que existam, né, no campo das determinações formais, elas estão sempre submetidas à realidade. E aqui nos parece que a realidade determina que o autor teve uma reunião com o seu superior, após essa reunião voltou e foi executado o trabalho. Nos parece, então, que o autor assim o fez em cumprimento a uma determinação recebida. Nos parece que aqui a prova não teria que ocorrer em relação à determinação para execução do trabalho. Nos parece que aqui a prova teria que ser no sentido de ter o autor executado um ato diverso daquele por ele recebido, uma ordem diversa daquela por ele recebido, e que, portanto, não seria o caso de se atribuir ao autor a culpa exclusiva pelo acidente. Então, pedimos excelência aqui, com a máxima vênia, pela reforma da sentença neste aspecto, para que se afaste, se não totalmente, ao menos de forma concorrente, a culpa do autor pela ocorrência deste acidente de trabalho. Muito obrigado, excelência. Nós agradecemos, doutor. Aqui eu sou relator, só esclareço que o voto está baseado principalmente no depoimento pessoal do próprio reclamante. Desembargadora Rosílios, como vota? Voto por relator, sexta-feira. Desembargadora Cláudia, como vota? Acompanho. Então, decide-se por unanimidade, conforme proposto. O próximo. 627, 24 de 2023. Inscrito do Cláudio Socorro de Oliveira. Doutor Cláudio tem a palavra. Senhor presidente, eu agradeço, e aqui eu vou ser bastante rápido. Eu tive acesso à proposta de voto, só gostaria de tirar uma dúvida. No voto está a proposta para provimento por recurso da reclamada para a exclusão das horas extras em domingos. Eu apenas, embora é só um excesso de cautela, porque eu sou correspondente aqui, o voto é no sentido apenas de se excluir as horas extras em domingos, é isso? Excluir apenas a condenação ao pagamento de horas extras e reflexos por labor aos domingos. Perfeito, senhor presidente. Então, aqui, excelências, por brevidade, vou me reportar as razões recursais, até porque, da parte autora, até porque há algumas questões ali que são matéria de direito, então eu vou me limitar a me reportar as razões recursais pedindo pelo seu provimento. E aí, excelência, eu encerro aqui, me parece também que é a última da pauta. Gostaria de agradecer a vossas excelências e desejar um bom seguimento de sessão, caso assim o faça internamente agora. Obrigado. Nós agradecemos, doutor. Então, que fica decidido conforme proposto por unanimidade. Todos julgados? Né? Todos. Os demais estão resolvidos no sistema. Então, declaro encerrada a sessão. Agradeço a todos e todas os presentes.